aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, o professor Ricardo Marcílio, para a gente estar analisando os processos, hoje, da agricultura, tanto no mundo das técnicas, quanto no mundo material. A espacialização dessas técnicas e como que a Europa e a Ásia, ela faz os seus comércios, tanto de importação quanto de exportação, a partir da agricultura. Ok, pessoal? Então nós vamos estar olhando, pessoal, um panorama geral dessas mudanças técnicas na agricultura, na ciência. Que técnica? A gente já viu que é ciência, é a partir da ciência que a gente evolui as técnicas e essas técnicas são aplicadas na agricultura. Então nós vamos estar vendo esse panorama geral da agricultura, como que ela mudou a partir da revolução técnico-científica, que a gente já viu, a terceira revolução industrial. Beleza, pessoal? Depois eu vou estar mostrando para vocês como que ocorre a importação e as exportações, tanto da Europa quanto da Ásia, da agricultura. E vamos estar problematizando e pensando um pouquinho sobre essa questão dessa tecnologia tão avançada, aplicada na agricultura e a produção dos alimentos. Vamos voltar àquele assunto que a gente já discutiu um pouquinho antes e vamos problematizar ele ainda mais hoje, olhando a Europa. Por que tanta fome no mundo se há tanta produção de alimentos com técnicas avançadas de genética, materiais transgênicos, enfim, toda a infinidade de tecnologias. Beleza? Vamos lá? Então eu trouxe para vocês, primeiramente, para a gente relembrar o conceito de agricultura e pecuária, que são as atividades. O que a agricultura e a pecuária ou são, né? Elas têm a finalidade de produzir alimentos e fornecer matéria-prima para transformação industrial, pessoal, tá? Então, a atividade agropecuária é dependente de alguns fatores. Agropecuária, hein, pessoal? Agricultura e pecuária. A gente não pode esquecer disso, beleza? Vamos lá? Eu trouxe para vocês esse esqueminha aqui, que traz os três principais fatores naturais que a agricultura e a pecuária, a agropecuária, depende. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Primeiramente, nesse esquema, a gente traz o solo. O solo é o que, pessoal? O solo é a base, tanto para a pastagem dos rebanhos, quanto para o desenvolvimento e a germinação das mudas de todos os tipos de produtos agrícolas, ok? Agora, nós temos um fator que ele vem acima de todos, que é o clima, tá, pessoal? O clima é algo que o ser humano e as técnicas do ser humano e a ciência ainda não conseguiu de maneira completa modificar e adaptar. Você tem adaptação e correção do solo, você tem adaptação do relevo com vários tipos de agricultura. Agora o clima, ele demanda muito. E a partir do clima nós temos as latitudes e a partir de cada latitude, cada clima, nós vamos conseguir desenvolver um tipo de agricultura. Nós vamos ver isso lá na espacialização da agricultura da Europa, ok, pessoal? Mas vamos seguir aí, vocês acabaram de ver então esses fatores que ajudam ou dificultam o desenvolvimento da agricultura, tá? Esses fatores naturais. Seguindo, pessoal, essa questão da agricultura, eu trouxe para vocês que a combinação desses fatores, ela pode definir o quê? O tipo de agricultura que vai ter nesse lugar. E nós temos dois tipos de agricultura principal, que é a agricultura extensiva e a agricultura intensiva, tá? Eu vou pontuar para vocês o que cada uma faz. Pessoal, e a agricultura extensiva é aquela que quando é agricultura familiar, ela não precisa de terrenos muito grandes. Agora, quando ela é do agronegócio, a soja ou vários outros tipos que não são para o alimento e a alimentação do ser humano, ela precisa de grandes parcelas de terras. Isso a gente vê muito no Brasil e a gente vê isso muito no Tocantins. Fazendas com milhões de hectares, vários hectares, né? Para desenvolver uma técnica, ela é extensiva. Ok? Agora vamos para a agricultura intensiva. Olha só, a agricultura intensiva, ela é intensa. Ela tem muita tecnologia, tá?
técnicas muito modernas e ela tem alta produtividade. Vamos para a pecuária pegar o exemplo? Já ouviram falar em criação de gado confinado? O gado confinado é um tipo de pecuária intensiva, que é aquela que tem muita tecnologia e o gado se desenvolve muito rápido e ele não precisa de uma fazenda muito grande, ele não precisa de pastos muito grandes, ok? Beleza? Então eu situei para vocês esses dois tipos principais de agricultura, os dois grandes tipos. Vamos para frente? Lembrando que a atividade agropecuária ela é influenciada por 4 fatores. Um deles é o quadro natural, aquele que eu falei para vocês do clima, tá? O outro é o quadro humano, que são as relações de trabalho, ok? Que eu conversei com vocês na industrialização e na Revolução Verde, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mais a fundo, essa questão do trabalho. O quadro econômico, tá? O que é o quadro econômico? O investimento tecnológico. A depender da área e a depender de quem está investindo, você vai ter uma agricultura rudimentar, uma agricultura familiar, camponesa, ou você vai ter uma agricultura de alta tecnologia, né? Um agronegócio, agrobusiness, que a gente chama, tá? Um investimento muito grande em tecnologia. E nós temos o que mais nos chama a atenção, que é a demanda de mercado. O que o mercado quer? O mercado quer soja? O que vai acontecer? A produção de soja vai aumentar, porque só se produz se você tem demanda, se você tem para quem vender. Ok, pessoal? Então, esses 4 fatores são de suma importância para a gente entender a agropecuária, a agricultura e a pecuária. Vamos mais à frente? Vamos agora lá para a Europa para dar uma olhada de como que ela está, de como que ela é. Olha só que interessante, a gente falando de tecnologia, eu lembro a vocês dessa aula. Imaginem só, há anos atrás, se eu fosse pesquisar sobre a agricultura da Europa, eu teria muita dificuldade, mas na palma da nossa mão com a tecnologia, eu pude acessar um site da União Europeia e lá eu peguei um relatório sobre a agricultura, importação e exportação da agricultura europeia. Olha só que interessante, pessoal, só para lembrar e para fazer vocês se ligarem. A gente tem um mundo na nossa mão, hoje, ok? Vamos lá então? União Europeia, tá? Devido ao seu clima, a fertilidade dos seus solos e o desenvolvimento tecnológico da Europa, ela possui muito mais agricultura tecnológica, tá? Intensiva, do que agricultura extensiva. Lembra que eu falei para vocês de colonização, de revolução verde, de países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Nós vamos ver no mapa que a Europa, quando precisa de produtos agrícolas, aonde se precisa de muita extensão de terra e pouca tecnologia, ela importa esses produtos dos países subdesenvolvidos. Mas vamos mais à frente para a gente estar olhando o mapa aqui, ó. Observem esse mapa, tá? Na observação do mapa, pessoal, a gente consegue ver que o que demanda no continente europeu é o clima. Latitudes muito altas, como lá na Noruega, na Finlândia e na Islândia, a gente vê que são áreas sem agricultura ou área de exploração florestal. Continuando a análise do mapa, pessoal, nós podemos observar que quanto mais a gente chega próximo do Equador, mais a gente desce na latitude, mais diversificada vai ficando a atividade agrícola da Europa. Olhem só que interessante, até chegar lá no Mediterrâneo. Quando você chega na região mediterrânea do continente europeu, a gente tem o quê? Policultivo mediterrâneo, até frutas. Olha só que interessante, né? Como o clima demanda, né, pessoal? Quanto mais frio, menos agricultura, porque o clima ele demanda e ele fala muito do que vai ser produzido, mesmo com correção de solo, mesmo com técnicas avançadas de agricultura. Ok, pessoal? Então vocês conseguem ver que ali no centro da Europa, a gente tem principalmente em vermelho ali, tá? A gente tem principalmente o quê? Pecuária comercial mecanizada, tá? Que se a gente for fazer a análise desse mapa, é o que mais se desenvolve na Europa a partir desse mapa. Lembrando que esse mapa, a fonte dele é de 2015, então ele não está muito desatualizado, são só 5 anos, ok?
Dando continuidade, pessoal, eu trouxe esse gráfico para a gente ver como é a exportação da União Europeia por setores. A partir disso, a gente vai conseguir ver que ela exporta muitas máquinas, muita tecnologia, muitos produtos químicos, tá? Que são os fertilizantes agrotóxicos, que muitas vezes vêm aqui para o Brasil, tá? A partir das multinacionais, tá? Medicamentos e produtos agrícolas, 8% apenas. Então, a partir desse dado, a gente consegue perceber que as exportações da Europa são mais de tecnologia para outros lugares e a produção agrícola fica para onde? A produção agrícola fica para o consumo deles. Então, eles têm a partir desse dado, a gente pode ver que eles têm uma agricultura muito diferente da nossa, tá? As nossas áreas agricultáveis, elas são mais voltadas para exportação. Soja, milho, cana, enfim, vários produtos aqui no Brasil são mais para exportação do que para o nosso mercado interno. Olha só que interessante, né, pessoal? Com uma tabela a gente já consegue observar isso, tá? E dando continuidade a essa questão da espacialização da agricultura na Europa, eu trouxe para vocês esse mapa com um panorama mundial do que a Europa importa e do que ela exporta. Olhem só, as setinhas vermelhas condizem a questão de importação e as setinhas azuis condizem a exportação agrícola. Olha só como do Brasil, da África e da Ásia, ela importa tantos produtos, tá? Agrícolas. E ela acaba mandando para a gente e para esses países as tecnologias, como eu disse para vocês, as técnicas. A gente pode ver Caterpillar, John Deere, todas as fábricas de trator e de insumos de agrotóxicos, eles são de outros países, não são brasileiros. Ok, pessoal? Então, acredito que vocês conseguiram visualizar muito bem essa questão. Outra característica muito importante, pessoal, que eu trouxe para vocês é essa balança comercial. Olha só, os dois barquinhos, né? O barquinho da União Europeia. Pessoal, então olhem só essa imagem que interessante. É a quantidade de que a União Europeia importa produtos de países menos desenvolvidos e no outro barquinho nós temos os outros países e outras regiões, China, Estados Unidos, Rússia, Japão e Canadá. Olha só que a União Europeia, ela importa mais do que todos esses países juntos. Olha só que interessante, né? Como ela é dependente desse mercado. Visualizando o mapa do Oriente Médio, a gente já trabalhou ele, nós temos que lembrar, o Oriente Médio, ele tem baixa produtividade agrícola e ele é muito dependente de importações. Lembre-se, pessoal, por causa do clima, o clima árido e o desenvolvimento de técnicas. Essas técnicas eles utilizam mais aonde? Nessas regiões que eu coloquei aí em círculos vermelhos, tá, pessoal? E observando, pessoal, a questão da China, lá no Sudeste Asiático, que eu trouxe para vocês que ela é a principal, é claro que nós temos outras regiões, ela é a maior produtora de commodities daquela região e é a que mais tem mão de obra para isso, tá bom? A gente tem que lembrar, e a gente vai ver em outras aulas, a questão das monções. As monções é que definem os tempos de quando vai ser desenvolvida a agricultura na Ásia, ok? E naquela região. Eu gostaria de encerrar por hoje, trouxe vários assuntos para vocês, ok? Espero que tenham aprendido, tenham visto. Entrem no site do Palmas Homeschool, procurem o seu professor, façam as atividades, qualquer dúvida, procurem a gente. Fiquem bem e até a próxima terça, pessoal.